Na letra I, pessoal, para eu verificar se esse subespaço aqui é um subespaço vetorial, novamente a gente vai testar para as três possibilidades, né? Então, a primeira é o seguinte, né? É que o S é diferente de vazio, mas se o X for zero, olha, o que vai acontecer, né? Então, esse vetor aqui, 0, 0, 0, pertence a S, né? Logo, S é diferente de vazio, beleza? Testo para segunda condição, né? Então, eu vou pegar dois vetores em S, né? O vetor U pertencente a S e o vetor V pertencente a S. Aqui agora a gente já pode fazer até mais direto, olha. Se o vetor U pertence a S, vamos pensar que o x1 dele vale 1, a primeira coordenada. Então, a segunda tem que ser o quê? Menos 3x1 e a terceira, 4x1, beleza? Porque eu já estou considerando que ele pertence a S. Então, seja o x1, o vetor U pertencente a S e o vetor V pertencente a S. Então, se a primeira componente dele for x2, né, a segunda vai ter que ser menos 3x2 e a quarta, 4x2. Senão, ele não seria um vetor, né, que não pertenceria a S, né, porque ele tem que satisfazer a condição lá estabelecida no problema, beleza? Agora, o que a gente tem que ver? Se essa soma pertence a S. Né? Então, vamos ver, olha. O que seria o U mais V, né? U mais V é justamente o vetor U mais o vetor V. Então, é a primeira componente com a primeira componente, então vai ficar x1 mais x2, a segunda com a segunda, menos 3x1 menos 3x2, e a terceira com a terceira, né? Que é 4x1 mais 4x2. Só que eu consigo reescrever isso aqui, né? Fica x1 mais x2, colocar o menos 3 em evidência, vai ficar menos 3 que multiplica x1 mais x2, e o 4 em evidência vai ficar 4 que multiplica x1 mais x2. Ou seja, esse vetor U mais V continua pertencendo a S, porque ele satisfaz essa condição imposta, que é a primeira componente, a primeira componente vezes menos 3, né? Então, porque a primeira componente aqui, gente, não pode esquecer disso, né? Ela é o quê? x1 mais x2. Aí a segunda componente é a primeira componente multiplicada por menos 3, tá direitinho aqui. E a terceira coordenada é a primeira coordenada multiplicada por 4. Ou seja, a soma pertence a esse. Beleza? Então, até então, eu consegui já verificar duas propriedades. Falta eu verificar a terceira. Né? O que eu tenho que verificar agora? Eu tenho que verificar se a multiplicação por escalar também é fechada. Né? Ou seja, se eu tenho um escalar alfa real e esse vetor U que a gente já viu ali, né? Pertencente a S, será que a multiplicação por escalar vezes o vetor pertence a S? É isso que a gente vai ver. Então, vamos lá. Se eu multiplicar, então, alfa com R, né? Alfa com U, desculpa. O que a gente vai ter? Vai ficar alfa vezes a primeira componente pela coordenada, a alfa que multiplica a segunda coordenada e a alfa que multiplica a terceira coordenada. Isso aqui é a mesma coisa que escrever o quê? Alfa x1, aí aqui eu coloco, eu troco, né? Alfa vezes menos 3 é a mesma coisa que menos 3 vezes alfa x1, né? Isso é a propriedade aqui de multiplicação dos números reais. E alfa vezes 4 vezes x1 é a mesma coisa que eu colocar 4 vezes alfa vezes x1. Né? Só mudei a ordem. Não altero o valor do produto. E aí, então, significa o quê? Que eu consegui colocar o alfa v, né, que é a multiplicação por escalar pelo vetor, no formato de pertencer ao conjunto S. Né? Então, essa alfa v também pertence a S. Então, como a soma, se eu tenho dois vetores, a soma continua no espaço S, né? No subespaço S. E a multiplicação por escalar também, né? Então, portanto, e a gente viu que é diferente de vazio, né? Então, portanto, S é um subespaço vetorial, beleza?